Bem, se existe um grupo que é a confusão em pessoa no Novo Testamento, esse grupo é o grupo dos discípulos. É só ler o Evangelho de Marcos e você vai perceber como é que falta de entendimento e grupo apostólico é algo quase que sinônimo naquele evangelho. Os discípulos certamente não entenderam muita coisa, sobretudo durante o ministério de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo dizia. Muitas outras coisas certamente eles entenderam na medida em que eles foram enviados por Deus depois da ascensão de Jesus Cristo a cumprir o seu ministério. Talvez você esteja se perguntando, então, por que é que Jesus usou a palavra igreja quando ele ofereceu as suas instruções em Mateus 18 aos discípulos? Bem, em primeiro lugar, é importante lembrar que provavelmente Jesus usou alguma outra palavra, não é? Ele falou em aramaico e ele não falou em grego, como foi escrito o evangelho posteriormente. E uma outra lembrança importante é que a palavra eclesia, que é a palavra para igreja no grego, equivalente à palavra kahal no hebraico no Antigo Testamento, não significa necessariamente a dimensão organizacional da igreja, que, conforme expressa a pergunta, não existia ainda à época quando Jesus proferiu essas palavras. A palavra eclesia significa literalmente assembleia. Esse é o significado da palavra. Portanto, é muito provável que o que os discípulos entenderam de imediato quando Jesus falou essas palavras é que havia um momento no tratamento do pecado de um irmão que cai, em que, depois de passar pela exortação individual e pela exortação de um grupo menor de pessoas, esse irmão deveria ser exortado pela comunidade de uma maneira mais geral, no contexto de uma assembleia. É importantíssimo nos lembrar que Deus sempre tensionou que a Escritura fosse preservada com a finalidade de servir de fundamento e base para que a igreja posteriormente pudesse exercer o seu ministério. Então, certamente, hoje nós entendemos muito mais do que os discípulos entenderam naquela ocasião, mas isso não significa que os discípulos não tenham entendido aquilo de essencial que Jesus tenha comunicado em Mateus capítulo 18.